Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? Eu gostaria de ler os anúncios especiais antes de começarmos o estudo da palavra dessa noite. Quero lembrá-los que terça-feira às 7h30 temos o culto de oração. E na quinta-feira às 7h30 também a nossa comunhão nos lares. Essa semana a nossa comunhão será na casa do Henrique e da Juliana. O endereço é Rua Érico Veríssimo, 498, Jockey Clube São Vicente. Todos estão convidados, amém? Vai ser uma grande bênção a gente combinar a palavra dessa noite lá com eles, tá bom? E lembrando vocês que aos domingos de manhã às 10 horas temos o culto infantil no México 70, Avenida Brasil 1635, antiga creche. E às 18 horas o nosso culto de celebração e estudo da palavra. Anúncios especiais. Nosso mutirão de limpeza, o primeiro do ano, será sábado dia 11, das 9 ao meio-dia. Então vai ser só no período da manhã dessa vez, tá bom? Das 9 ao meio-dia, se você tem um tempinho, venha. Você não precisa ficar o tempo todo. Uma horinha que você venha já vai ajudar bastante. Essa igreja, esse prédio é muito grande. Nós somos grandemente abençoados e temos também, né, junto com isso, um grande trabalho, né, para manter tudo limpinho. Então nós contamos com a ajuda de vocês. Próximo anúncio especial é o curso de imersão bíblica. Ele vai acontecer lá em Campo Mourão, no Centro de Conferências do Paraná, de 25 a 31 de janeiro. É uma semaninha, é muito especial, vai ser uma imersão mesmo, tá? Você pode ter mais informações com o Hudson, ele está aqui, e eu aconselho todos que puderem aí. Esse ano nós não vamos ter o retiro de carnaval mesmo, então aproveita. Pega essa semaninha especial e se aprofunda na palavra de Deus, tá bom? Livros de Filipenses, Gálatas, e você vai aprender também como estudar a Bíblia de forma indutiva, tá? É como a gente apresenta a Bíblia aqui para vocês todo domingo, né? De forma expositiva, vocês vão aprender a estudar a Bíblia dessa maneira, tá bom? Então vale muito a pena. Fala com o Hudson. Evangelismo de verão, o nosso primeiro evangelismo também está aí, dia 15/2. E a gente vai, anota essa data, né? E a gente vai distribuir água nos semáforos, tá bom? E a gente vai entregar o folheto, e a gente vai ter faixas, e a gente vai falar com as pessoas, orar com elas, falar do grande amor de Cristo pela vida das pessoas. Então, ore por isso, tá bom? A gente vai comprar água, então se você puder contribuir com isso, você anota no envelope, tá? Para evangelismo de verão e participe. A gente precisa de muitas pessoas nesse dia, tá bom? Amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Enquanto você abre, eu quero falar para você um outro anúncio especial. Esse daqui é o nosso plano de leitura anual. Em um ano, você vai ler a Bíblia inteira, tá bom? De forma bem simples. 3 capítulos por dia, em média, tá bom? Então esse plano de leitura bíblica, ele tá ali na mesa da entrada, né? No hall de entrada. Você pode pegar um, tá? Para você, e vai lendo e ticando aqui do lado. Tá bom? Tem os 30 ou 31 dias do mês, de janeiro até dezembro. E você vai lendo e no final do ano você leu a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. Muito bom. Muito bem, todos estão lá? Lucas capítulo 9? Sim? Eu tenho a impressão que eu sempre ouço um misericórdia. Não sei porquê. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 56. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem
expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não os impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, esse momento em especial nas Tuas mãos, pedindo a direção do Teu Santo Espírito. Venha, ó Deus, capacitar-me a falar com o Teu povo, Senhor. Seja a Tua boca falando aos corações. Senhor, eu oro por corações abertos e mentes abertas, Senhor, para receber a Tua palavra. Repreenda toda a distração essa noite, toda a preocupação, Senhor. E que o Senhor nos desperte, ó Deus, de todo cansaço ou sono, ou qualquer coisa que tente nos impedir de Te ouvir. Eu oro que a Tua palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, Senhor, de dentro para fora. E que todos nós possamos sair daqui essa noite, Senhor, Te amando mais. Tendo realmente um encontro contigo, ouvindo a voz do Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nós oramos em fé e por isso já Te agradecemos, porque oramos de acordo com a Tua vontade, Senhor. E a Tua palavra é quem diz que se assim fazemos, podemos crer que recebemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Estamos quase terminando o capítulo 9. Quase. Nós, aos domingos, estamos estudando o Evangelho de Lucas, cujo título do estudo é Jesus, o Homem Perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo de Lucas, nós vimos a glória do Senhor em ação, quando Jesus ele liberta um menino possuído por um demônio. Vocês lembram disso? Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, mas Jesus, descendo do Monte da Transfiguração, repreende aquele demônio e o menino fica livre. Essa noite nós vamos aprender com Jesus sobre o caráter incomum da grandeza do reino de Deus. Nós vamos ver o padrão de grandeza do reino de Deus. O padrão de grandeza do reino do Senhor é diferente do padrão de grandeza do reino dos homens. O padrão de grandeza celestial é o oposto do padrão de grandeza terreno, humano. E é isso que nós vamos olhar essa noite. A passagem é Lucas 9, de 46 a 56, e o título da mensagem dessa noite é a grandeza do reino de Deus. Então, abra o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar sobre o reino dele, a grandeza do reino dele. Amém? Antes de partirmos para o primeiro versículo, eu quero mostrar para você um pequeno esboço sobre o texto, a passagem que a gente vai estudar. Então, o padrão de grandeza do reino de Jesus que nós vamos olhar essa noite é o seguinte: é ser como uma criança, versículos de 46 a 48. É ser o menor, versículo 48. Não coloca Deus numa caixa, 49 a 50. Ser firme e determinado, 51 a 53, e ser cheio de misericórdia, versículos 54 a 56. E o mais interessante é que esse padrão de grandeza do reino de Deus, ele se opõe àquilo que nós também podemos observar nessa passagem, que é a falta de amor dos discípulos de Jesus. Então, presta atenção, se você gosta de anotar e é um bom estudante da Bíblia, nós percebemos a falta de amor dos discípulos de um pelo outro, versículos de 46 a 48, pelos outros cristãos, versículos de 49 a 50, e por aqueles que estão de fora, versículos de 51 a 56. Vamos lá, versículo 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Prestem atenção, irmãos.
Jesus ele tinha acabado de expulsar aquele demônio daquela criança e Jesus estava ensinando eles já uma série de vezes sobre o reino de Deus. Ele estava falando, olha, eu estou partindo, eu vou morrer. Ele tinha falado para eles que aquele que quisesse segui-lo deveria se desprender de si mesmo, tomar sua cruz, estar disposto a morrer para sua própria vontade. Contudo, o que eles discutiam? Quem era o maior? Quem era o melhor? Quem é aquele que era o favorito de Jesus? Quem ia sentar perto de Jesus no reino dele? Quem ia ter mais favor? Quem ia ter mais privilégio? Quem era o mais queridinho do Senhor? Ou seja, a mente deles não estava nas coisas do alto, não estava nas coisas de Deus. A mente deles, os pensamentos deles estavam nas coisas da terra. Estava pensando em si mesmo, nas coisas egoístas. E nisso a gente vê a grande falta de amor de uns pelos outros, porque quando a gente está cheio de amor de um pelo outro, a gente não se coloca nem em primeiro lugar. Para nós o privilégio, a honra é servir o outro. Para nós a honra, o privilégio é ter o que abençoar o outro. A gente não está pensando em receber, a gente não está pensando em ser, a gente não está pensando em aparecer. É totalmente o oposto. E então a gente percebe aqui que eles estavam perdidos. Eles estavam discutindo entre si sobre isso. E é notável que eles queriam que Jesus escolhesse um favorito entre eles. Pode ser, especulações, que eles tenham pensado, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus deve estar escolhendo eles, né? Talvez os três deveriam se achar mais favoritos do que os demais. Eles viram que, lá em Mateus 17, nos fala logo próximo a essas passagens, que Jesus ele manda Pedro pescar um peixe, e dentro do peixe tinha o imposto do templo de Pedro. O imposto do Pedro foi pago, dos outros não. E aí eles estavam se comparando, e eles estavam usando todas essas situações para poder comparar um com o outro e deduzir, né, tirar suas próprias conclusões, quem era o favorito de Jesus ou quem era o maior entre eles. Tudo errado, pensamento errado, pensamentos baseados em inveja, pensamentos baseados em orgulho, pensamentos baseados em ambições egoístas. Não tinha nada a ver com Jesus ou com o reino dele. Então nós vamos ver Jesus ensinar eles. Jesus vai corrigir esse pensamento errado deles. E a gente sabe que essas são as razões para todo tipo de rivalidade e comparação no meio do corpo de Cristo, não é verdade, irmãos? Infelizmente é verdade. Mas quando a gente se sente assim, a gente pode entender, não, é humano, mas não é louvável. A gente pode entregar esse pensamento, esse sentimento nas mãos do Senhor. E o Senhor vai nos encher com os pensamentos das coisas do alto novamente. Versículo 47 diz aí que Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então Jesus ele não ouviu a conversa deles, porque eles só discutiam essas coisas entre eles, espertos, né? Eles sabiam que eles estavam falando aquelas coisas, mas ao mesmo tempo eles sabiam que não era certo, não é verdade? Porque se fosse certo, eles discutiam com Jesus. Vamos bater esse papo. Jesus, fala aí para nós quem é o maior aqui. Eles sabiam que era errado. E é interessante que a gente sabe, não é? Lá no fundo a gente sempre sabe quando um pensamento é certo e quando não é. A gente sabe quando uma atitude vem de Deus ou vem da carne, né? É nossa. A gente sabe. E Jesus, sabendo dos pensamentos, ele vai ensiná-los, né? Glória a Deus que Deus é fiel a esse ponto, né? Que mesmo sabendo dos nossos pensamentos tortos, Ele quer nos corrigir, e Ele fez isso. Ele não nos deixa no escuro, Ele não nos deixa quebrar a cara. Ele pelo menos nos dá uma saída, né? Um caminho para a gente sair se nós quisermos. E aí Jesus ele pega uma criança e coloca em pé ao lado dele. Então essa criança que Jesus pega, uma criança aleatória, uma criança qualquer, e a gente não sabe se ela obedeceu os pais, se ela foi mal criada, a gente não sabe nada, nenhum detalhe. Simplesmente uma criança, ponto. Ele pegou uma criança
E ele fala uma coisa muito séria, muito importante que a gente precisa anotar. Mas antes da gente ir para o versículo seguinte, eu quero destacar algumas coisas. Jesus ele poderia simplesmente falar para eles, olha, eu sou o maior e acabou. Não é? Ele é o maior. A gente sabe que ele é o maior. Ele é o melhor. Ele é o único. Ele é o Senhor. E a gente sabe que não existe homem grande. A gente sabe que existe um Senhor glorioso, Jesus. Mas ele não faz isso. Ele em nenhum momento ele se coloca, né, como a estrela, o centro das atenções. Pelo contrário, até nessa grande oportunidade que ele tinha de ensinar os discípulos que ele é maior e que todo mundo devia calar a boca, ele não faz isso. Ele simplesmente, ele pega essa criança, ele coloca do lado dele e ele ensina então o padrão de grandeza do reino dos céus. E ele, em outras palavras, vai dizer, se você quer realmente ser grande, aprenda algo com essa pequena criança. Um paradoxo, né? Uma loucura. Eu quero ser grande e eu tenho que aprender algo com uma criança. É isso que Jesus vai mostrar para nós. Algumas coisas importantes sobre uma criança, principalmente nessa cultura, nessa época. A criança ela não tinha muito valor, ela não era dada importância para a criança, porque era criança a rodo, né? Assim, era muita criança. E a criança, geralmente ela... é criança, sabe esse pensamento? É só uma criança. Não era nem considerado quase como gente. É uma criança. Você não conta cabeças contando com criança. Elas eram ignoradas mesmo. Então a criança nessa época ela não tinha importância. Ela não era uma ameaça jamais, porque uma criança, ela é indefesa. Ela uma criança, ela é despreocupada com o seu status social. Ela não está preocupada se, né, quem é classe alta, média, baixa, ela não está nem aí. Ela é criança. Uma criança, ela não se preocupa com sucesso e ambição. Ela só quer brincar. Uma criança, ela é dependente. E uma criança, e essa é a característica que eu mais gosto na criança, sabe qual é? Ela é crédula. Tudo que você fala para uma criança, ela aceita. Ela acredita. Então Jesus, ele pega uma criança, ele coloca ao lado dele e ele vai ensinar algo agora fundamental para os seus discípulos. Versículo 48. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então Jesus está falando, olha, aquele que receber essa criança no meu nome está me recebendo. Jesus está falando que aquele que faz qualquer coisa por uma criança, seja ela quem for, é a Jesus que você está fazendo. Isso é incrível, não é? Eu amo isso. Isso é maravilhoso. Deus está falando, aquele que recebe essa criança no meu nome está me recebendo. E quem me recebe, recebe o Pai. Você recebe Jesus e o Pai quando você recebe uma criança no nome dele. É a ele que você está servindo, é a ele que você está demonstrando amor. E aí ele completa, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Jesus está falando, vocês querem ser o maior? Então aprendam com essa criança, sejam como essa criança. Se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que aprender a ser como uma criança pequena. E fez eles pensarem. Isso fez eles pensarem. Quer dizer que para eu ser grande, eu tenho que ser como uma criança pequena? Sim, como uma criança pequena. E olha, irmãos, se você gosta de anotar, quanto mais assimilamos em nosso caráter o lugar humilde que uma criança tinha nessa cultura, mais crescemos em relação à grandeza celestial. Então todas essas características que eu falei para você, indefeso, crédulo,
não está preocupado com status, não está preocupado em aparecer. Todas essas características, quanto mais isso nós assimilamos no nosso caráter, mais nós estamos crescendo na medida de grandeza celestial. É o oposto daqui da terra. Porque entre nós humanos, o grande é aquele que tem o status, é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem posse, é aquele que pode, é aquele que tem empregados, é aquele que tem uma casa legal, é aquele que tem um carro legal. Esse parece grande aos olhos dos homens, mas Jesus está falando que o padrão de grandeza celestial é outro. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, você tem que aprender a ser como uma criança pequena, que não busca essas coisas, que se esvazia dessas coisas. Versículo 48. Então lhes disse, antes do versículo 49 ainda. Jesus, ele se compara a uma criança. Isso quer dizer que ele é humilde o suficiente para falar que ele, uma criança, tudo bem. Quantos desejam ser comparados a uma criança que não tem nada? Na verdade, nós queremos ser comparados aos grandes, não é verdade? Nós queremos ser comparados com aqueles que vão nos fazer brilhar de alguma forma, que vão dar um zoom de alguma forma. Mas não Jesus. Ele está nos ensinando que o padrão de grandeza do céu é a humildade. Ele não estava preocupado com status, em ser o centro das atenções. Uma outra característica das crianças é que uma criança, ela não consegue enganar ninguém. Não é verdade? Uma criança não engana ninguém. Ela não ameaça ninguém. Ela não intimida ninguém. E Jesus é igual a uma criança. Então, quantos querem ser grandes aos olhos de Deus? Aprendam a ser como uma criança. Então essa é a natureza de Jesus e é isso que nós devemos fazer. E eu quero só destacar a vocês que quando nós pensamos em criança, nós devemos lembrar dessas palavras de Jesus. Quando nós olharmos uma criança, nós devemos ver Jesus. Nós devemos amar as crianças porque Jesus ama as crianças. Não as impeça, não deixe que eles não impeçam os pequenos de vir a mim, Jesus falou. Então Jesus ama as crianças, nós devemos amar as crianças. E de tudo que ele poderia comparar a si mesmo, ele se comparou com uma criança. Isso deve nos fazer pensar alguma coisa. Segunda coisa, ele diz que aquele que recebe a criança, recebe a ele. E terceiro, você nunca sabe a quem você está ensinando quando você serve uma criança, ou você ensina a palavra de Deus a ela. Pode ser o futuro presidente do país, pode ser um evangelista que vai ganhar muitas almas para Cristo. O fato é, nós devemos olhar para as crianças de outra maneira, na perspectiva celestial agora. Nós não devemos olhar para as crianças como se elas não existissem. Nós não devemos tratar as crianças como se elas fossem menos importantes. Eu acredito que Deus está corrigindo a nossa perspectiva sobre as crianças aqui. Eu creio que você já sabe disso, mas Deus ele só nos deu esse lugar porque as crianças precisavam de um lugar para aprender a palavra de Deus. Vocês sabem disso, sim? Lembram disso? Aquela obra no México 70, ela só dura porque Deus ama aquelas crianças. Não é grandeza de nenhum homem, de nenhuma pessoa, mas Deus ama aquelas crianças. E Deus tem mantido aquela obra. Só quero que você pare e pense um pouquinho nisso, irmão. E alguma coisa também importante falar quando a gente fala de criança, ou ser como criança, é a diferenciar ser como uma criança no sentido de grandeza celestial, com essas características que eu acabei de falar para você, e ser criança porque não quer amadurecer. É uma coisa completamente diferente da outra. Concorda? Completamente diferente. Eu quero ler 2 versículos para você. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que diz: o amor ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a expectativa ou é o desejo que todo cristão que está amadurecendo deve crescer, deve ter. Dessa forma. Em 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz o seguinte: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que ele está falando é que você não vê uma criança de 12 anos mais chupando chupeta com uma mamadeira na boca. Por quê? Porque já passou a fase de criança. Geralmente você não vê. Pode ser que você vê, mas quando você vê, qual é a sua reação? Estranho. Não é estranho? No mínimo é estranho. Uma criança com 12 anos de mamadeira de chupeta, no mínimo é estranho. Não é algo que você encara como natural, como normal. Não é normal. E é exatamente esse pensamento. Nós, cristãos, devemos amadurecer, tá bom? Não importa dizer, olha, eu estou na igreja há muitos anos, mas se eu não estou amadurecendo nessas características de amor, como eu acabei de ler em 1 Coríntios 13, 4, sendo bondoso, não tendo inveja, não tendo vanglória, não procurando se orgulhar, mas procurando o interesse dos outros, abençoar os outros, não guardando rancor, não guardando raiva contra o irmão, mas se alegrando quando o outro vai bem, se alegrando com a verdade, sofrendo, crendo, esperando, suportando. Isso significa crescimento. Isso significa que você está amadurecendo. Mas se você não está nesse caminho de amadurecimento, significa que você está como uma criança de 12 anos com uma madeira e chupeta. É estranho. Alguma coisa está errada. A gente precisa refletir, repensar o que estamos fazendo com o nosso cristianismo. Se nós estamos andando com Jesus e nos tornando semelhantes a Ele, ou nós simplesmente estamos falando que somos cristãos e que estamos seguindo Jesus e na verdade não estamos. Ou seja, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha, tá bom? Muito bem, então agora a gente vê Jesus desafiar seus seguidores a querer ser o menor, tá? Não querer ser o maior. E esse é o grande ensinamento de Jesus a seus discípulos. Olha, vocês não têm que discutir quem é o maior, porque o padrão de grandeza do céu é quem é o menor. Então o que vocês devem se esforçar agora é quem quer ser o menor, quem quer servir. O primeiro no reino de Deus é o último, o maior é o menor. E aí, quem vai se esforçar? Quem quer ser grande no reino de Deus? É isso que Jesus está desafiando eles. Quem quer? Quem quer ceder a vez para o outro? Quem quer dar honra ao outro? Quem quer dar preferência para o outro? Quem deseja abrir mão do seu direito para favorecer o outro? É isso que Jesus está falando. E todas as vezes, irmãos, a gente não pode esquecer algo muito importante. É claro que Jesus não está falando, tudo que você precisa aprender sobre grandeza no reino dos céus, você vai aprender com uma criança. A gente sabe que não é isso que Jesus está falando. Mas Ele está falando, olha, se você quer aprender sobre grandeza no reino do céu, você tem que se tornar humilde, ao ponto de aprender algumas coisas com as crianças. E é isso que a gente precisa fazer. Há pessoas que não gostam de cristãos, justamente porque Jesus ensina os cristãos a ceder. Jesus ensina o cristão a dar o outro lado, a outra face, a perdoar, a não guardar rancor, a não guardar mágoa. E algumas pessoas falam, cristão é fraco, porque o que o mundo prega e o que o mundo ensina é que você tem que lutar pelo melhor lugar ao sol, ainda que você tenha que pisar nos outros, ainda que você tenha que puxar alguns tapetinhos no meio do caminho, ainda que você tenha que fazer com que as pessoas pareçam ruins ao seu redor, ainda que você tenha que diminuir os outros para você se sentir maior. Isso é o que o mundo prega, irmãos. E Jesus está falando, a gente vai pela contramão.
Não é nada disso. Isso não tem nada a ver com o meu reino. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver comigo. Se você quer realmente ser grande no reino de Deus, você vai aprender a abrir mão de si mesmo. E as pessoas têm raiva porque elas querem pessoas que vão instigá-las a competir, instigá-las a ter algo maior, a buscar algo maior, a usar todo o seu potencial por ambição egoísta e não todo o seu potencial para se esvaziar de si, para que Jesus cresça e a gente diminua. Então é o oposto. O padrão de grandeza celestial é o oposto do padrão de grandeza desse mundo, irmãos. E a gente precisa entender isso. E também, quando nós desprezamos as pessoas humildes, que não tem nada para oferecer para mim, que não vai adicionar nada a mim aos olhos dos homens. Toda vez que nós desprezamos essas pessoas, irmãos, é o Senhor que nós estamos desprezando. Toda vez que nós deixamos de abençoar alguém porque não tem como nos abençoar de volta, é o Senhor que nós estamos fazendo isso. A gente precisa entender isso. Jesus está comparando com uma criança no sentido de humildade, de não ter valor aos olhos dos homens. Isso pode ser qualquer pessoa que aos olhos dos homens não tenha valor. Mas se você ama e serve como ao Senhor, você é grande aos olhos de Deus. Deus vê o que você está fazendo. Dá para entender isso, irmãos? Amém. Aquele que for o menor, esse será o maior. Muito bem. Se você gosta de anotar, para ser grande no reino de Jesus, é fundamental tirar os olhos de si mesmo e colocá-los somente em Jesus, passando a servi-lo com sinceridade e sem ambições egoístas. Irmãos, ame a Jesus e o sirva de todo o coração. Simplesmente isso. Não se preocupe com grandeza. Simplesmente ame Jesus e você vai ser grande. Versículo 49, disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Então agora João ele muda um pouco o assunto e ele fala: olha, Jesus, eu vi um homem expulsando demônio e a gente mandou ele parar, viu? Porque ele não é dos nossos, quem ele pensa que é, né? Tipo, ele achou que estava fazendo um favor para Jesus. Ele achou que ele ia ganhar um ponto positivo de Jesus. Ele achou que Jesus ia falar: nossa, muito bem, João, olha, você sabe me defender muito bem. Mas ele foi repreendido pelo Senhor. Vamos ver o versículo seguinte. Versículo 50. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Irmãos, sempre que a gente pensa que qualquer pessoa que não é do nosso grupo, eles pensavam: esse cara não é um dos 12, por que ele está repreendendo o demônio? Mas na verdade, eu acredito, particularmente, especulação minha, que eles estavam mordidos porque eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, e eles estavam vendo esse cara lá expulsando o demônio, eles estavam assim: quem é ele? Quem pensa que ele é? Né? Ele não pode fazer isso não, né? Aí é onde a gente vê, né? Ser como criança e atitude infantil. É totalmente nada a ver, né? Eles não tinham entendido ainda essa diferença. E Jesus repreende eles e fala: olha, não pode impedir, porque aquele que não é contra você é a seu favor. Não é porque alguém está servindo ao Senhor e que não é do nosso grupo, que não está servindo ao Senhor ou que está errado. Às vezes as pessoas elas podem pensar diferente, elas podem agir, fazer coisas de forma diferente para o Senhor. Isso não quer dizer que elas são contra o Senhor ou contra nós. O reino dos céus é maior do que 4 paredes, irmãos. Amém? O Senhor, Ele é o Senhor. A gente não deve julgar o servo alheio, o servo do Senhor. Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Então, a gente precisa aprender isso, a não julgar aqueles que são diferentes. E algo bem importante, que o próprio apóstolo Paulo em Filipenses, ele fala sobre uma carta de alegria. Muitos estão pregando a Cristo por ambição egoísta. Contudo, eu me alegro, porque Cristo está sendo pregado. Amém?
Então, esse é o coração correto. O que importa é que Jesus está sendo pregado. Não importa se as pessoas têm até motivações erradas. O importante é que se o Cristo pregado é o Cristo bíblico, as pessoas estão a nosso favor. O reino de Deus está sendo expandido. Amém? Então, é diferente se as pessoas estão falando heresias de um Cristo que não é bíblico, né? Aí sim, a gente precisa expor o erro, como Paulo fez também. Mas se estão pregando o Cristo bíblico, ainda que seja um grupo diferente, que pense diferente, faça coisas de modo diferente, tudo bem. Eles estão a nosso favor, o reino de Deus está expandindo. E é essa a lição que Jesus ensina para eles. O próprio Jesus, ele enviou 70 discípulos. Então não eram só os 12 que Jesus tinha, que Jesus conhecia, que servia Jesus. Então a gente não pode limitar a Deus, né, segundo a nossa própria limitação. Isso pode ser um grande problema. E se alguém está com motivação errada, é Deus que vai lidar com eles. Amém? Não somos nós. Esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é amar a Jesus e amar as pessoas. Servi-lo de todo o coração. Quem vai julgar as intenções do coração é o Senhor, inclusive as nossas. Não podemos esquecer disso. Lucas 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então estava chegando o tempo de ir para a cruz, né? A partir de agora, uma nova sessão do Evangelho de Lucas começa. Jesus ele vai fazer o seu ministério na região da Pérea. Ele vai, em 4 meses, ser crucificado pelos nossos pecados. E aqui diz no versículo 51, é um versículo muito especial, porque diz que aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Sabe o que quer dizer resolutamente? Ele estava determinado, ele estava confiante que ele tinha que ir para Jerusalém, para a cruz. Ele não olhava a cruz como algo que ele tinha que fugir, como algo que ele tinha que evitar, como algo que ele tinha que, eu não quero nem pensar, não. Ele olhava, ele contemplava a cruz no horizonte e ele marchava determinado em direção a ela, porque ele pensava em mim e em você. Ele pensava como ele pagaria o preço dos nossos pecados para sempre. Então ele foi resoluto, ele foi determinado. Ele foi sabendo o que ele tinha que fazer. Ele não queria perder mais tempo. Então esse versículo 51, ele é muito especial. Mostra esse coração determinado, não temeroso do nosso Jesus. E ele parte em direção a Jerusalém. É interessante que no versículo 51, quando diz que chegou o tempo dele ser elevado aos céus, é interessante considerar que Jerusalém estava num alto monte. Então ele seria levado aos céus por chegar a Jerusalém. Ele seria levado aos céus ao ser levantado na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E ele seria levado aos céus em uma gloriosa ascensão após a sua ressurreição. E dessas 3 formas ele seria elevado aos céus. Há uma pregação intitulada A Face do Redentor como uma dura rocha, que fala sobre Isaías 50, versículo 7. Foi inclusive a passagem que eu dei aos alunos lá na escola, na formatura deles. Lembram disso? E diz aqui, Spurgeon, o autor desse sermão, e ele coloca nesse sermão como Jesus ele foi testado severamente para que ele não chegasse até a cruz. E era por isso que ele precisava ser resoluto, era por isso que ele precisava ser determinado. Essa determinação dele quer dizer que ele iria passar por cima de qualquer coisa que tentasse impedi-lo de chegar à cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Então, ele foi testado pelas ofertas que o mundo poderia oferecer, pelas convicções dos seus amigos de impedi-lo de ir para a cruz, pela infidelidade dos seus seguidores, ele foi traído, pela facilidade com que ele poderia ter recuado se ele quisesse, pelas provocações daqueles que zombaram dele. Tem gente que por menos já desiste de ir para a igreja, imagina da cruz. Então ele teve que ser resoluto pelo estresse total e agonia da cruz. Ainda assim, ele preferiu partir resoluto.
para pagar o preço dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Salvador, irmãos. Versículo 52 diz que ele enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Então, antes deles irem para chegar a Jerusalém, eles tinham que preparar as coisas para a viagem de onde eles estavam. Eles estavam próximo a Samaria. E vocês sabem que os samaritanos e os judeus não se davam muito bem, né? Por séculos eles haviam essa rivalidade, essa rixa. Desde 722 a.C., quando o reino do norte foi levado pelos assírios e o povo de Samaria, os judeus de Samaria foram misturados, né, com outros povos, e teve aquela raça híbrida com que os judeus rejeitavam. Então essa rivalidade já durava há séculos. Só que para chegar em Jerusalém, para quem vinha do norte da Galiléia, tinha que passar por Samaria. Era o caminho que tinha que percorrer. Muitos judeus, para a Páscoa, para chegar nessas datas de festa, eles contornavam Samaria, o que levava muito mais tempo naquela época, porque não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Mas eles estavam dispostos a fazer essa coisa só para não passar por Samaria. Jesus, ele é incrível. Ele fez questão de ir por Samaria, né? Ele fazia questão, a gente sabe em João 4, quando ele encontra a mulher do poço, a samaritana, um momento incrível que acontece ali, aquela mulher salva. Mas aqui novamente Jesus ele passa por Samaria e os discípulos vão à frente. A palavra para mensageiros no versículo 52 é anjos, né? E é interessante que mensageiros e anjos é a mesma palavra bíblica, e isso significa que o mensageiro pode ser tanto divino como humano. Nesse caso era Tiago e João, porque o texto nos mostra. Mas os mensageiros vão à frente para fazer os preparativos para a viagem e alguma coisa acontece. Vamos ver. Versículo 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Os samaritanos, eles tinham uma nova versão do Pentateuco que eles mesmos criaram, né? Eles tinham um outro monte para adorar a Deus, não era em Jerusalém, eles tinham o monte Gerizim. Lá em João capítulo 4 a gente vê a mulher falando para Jesus que o monte verdadeiro para adorar a Deus é esse. Jesus fala, mulher, não é aqui nem lá. Eis que vem o tempo e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele corrige ela. Mas eles tinham o próprio monte para adoração e eles tinham a própria Páscoa deles. Então eles viviam totalmente fora do costume judaico. E então quando eles souberam que Jesus estava indo para Jerusalém, eles falaram, portas fechadas, aqui ele não entra, aqui ninguém vai ajudar vocês. Então eles não receberam Jesus, simplesmente, porque sabia que se tratava de um judeu indo para Jerusalém. Versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Eles estão aprendendo direitinho. Então, vocês notam? Que meninos estudiosos esses, nota 10, né? Eles estão entendendo tudo, né? Parece a gente, né? Estão entendendo tudo. Você fala, entenderam? Sim. 5 minutos só estuda ao contrário, né? Eles faziam a mesma coisa. Estão entendendo tudo. Não vai receber Jesus? Espera aí. Senhor, pode ser agora? Eu peço, fogo cai do céu, destrói tudo rapidinho. 1 segundo. Pá. Não estavam entendendo nada. Né? Não estavam entendendo nada. E acho que eles se empolgaram, porque eles viram Elias no Monte da Transfiguração e falaram, fogo, Elias, né? Pede para cair agora. É a chance da gente poder provar que pelo menos a gente faz alguma coisa grande, né? Não entenderam nada esses meninos, gente. E aí Jesus tem que repreendê-los, é claro. Jesus ele fala, no versículo 55, mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los.
Jesus teve que explicar para eles pela milésima vez: ei, pessoal, não foi para isso que eu vim. O Filho do Homem não veio para matar, para julgar, para destruir. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele veio para salvar o pecador. Ele não veio para condenar o pecador, para julgar o pecador. Até porque, irmãos, os pecadores, nós todos já estávamos condenados. Todos nós, já, por causa dos nossos pecados, já havíamos dado as costas para Deus e nos tornamos indignos dos céus. Todos nós já estávamos destinados ao inferno para sempre. O único escape que qualquer ser humano, qualquer pecador pode ter, é ser salvo por Jesus. É receber pela fé o perdão dos pecados. E isso é dado a todos que querem, todos que desejam receber. E esse é o único escape. Mas Jesus não veio condenar. Jesus não veio julgar o mundo. Jesus veio salvar. E isso é muito importante, porque até hoje, irmãos, há irmãos que não entenderam esse propósito. Há irmãos que eles olham ao redor e eles procuram oportunidades para julgar. Eles procuram oportunidades para condenar. Mas que espécie de cristianismo é esse? Que exemplo de Jesus Cristo está sendo dado quando nós, como cristãos lá fora, nós nos portamos de forma a condenar as pessoas, apontando o dedo para elas? Será que nós estamos representando Jesus? O Jesus que se compadece dos pecadores? O Jesus que tem compaixão dos que estão perdidos, dos que estão cegos, estão nas mãos do diabo? É dessa forma que a gente mostra compaixão? É dessa forma que nós mostramos o perdão de Deus? A graça salvadora de Deus? Não, não é. Muitas vezes nós nos colocamos como os advogados de Deus. E nós queremos que as pessoas vivam um padrão de justiça que elas são incapazes porque elas não conhecem o Senhor. Elas não têm o Espírito Santo. Para que a gente vai discutir com alguém que não tem entendimento? Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Jesus, ele repreende seus discípulos aqui, Tiago e João, falando: vocês não estão entendendo, vocês não sabem que espírito é esse que vocês pertencem, que habita em vocês. O reino de Deus, irmãos, é cheio de compaixão e de misericórdia. E se nós queremos ser bons representantes desse reino, nós precisamos estender misericórdia. O Senhor falou que eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, de quem for misericordioso. Esse é o padrão dos céus. Eles viram a cara do Senhor resoluto em direção a Jerusalém. Eles pensaram: a cara dele é: olha, não brinca comigo que eu passo por cima. Mas Jesus estava focado em pagar o preço dos pecados da humanidade. Eles não haviam entendido que tipo de resolução, de coragem Jesus estava tendo aqui. É triste isso, quando nós mal interpretamos ou mal representamos o nosso Salvador. E pior, quando o nosso coração é de vingança. O Senhor diz: a mim pertence a vingança. Irmãos, ainda que as pessoas te ofendam pessoalmente, você precisa deixar a vingança nas mãos do Senhor. Amém? Ao Senhor pertence a vingança. Ainda que... E quanto mais quando as pessoas ofendem Jesus. Eu quero que você entenda isso. Quando as pessoas lá fora ofendem Jesus ou não recebem Jesus, você não tem que mandar fogo do céu para destruí-las. Não se preocupa, tá bom? Jesus é grandinho, ele sabe se defender, tá bom? Ele sabe defender a ele e a você, né? É isso que Jesus está falando. Ele guardou a vida deles porque eles não sabiam o que estavam fazendo, tá? Então não se preocupa se lá fora as pessoas zombarem de Jesus ou não receberem Jesus. Jesus é maior do que isso, tá bom, irmão? Jesus é bem maior do que isso. Ele
Ele tem amor suficiente para constranger qualquer tipo de pecador, e nós somos prova disso. Você concorda? Muito bem. Versículo 56. E foram para outro povoado. Muito bem, a vida que segue. Aquele povoado não recebeu Jesus, eles foram para outro, né? E é simplesmente assim que o Senhor faz. É interessante ver isso em Cristo, irmãos. Na verdade, até dá um certo temor, né? O povoado não quis, o outro recebe e vida segue. Quem perde não é Jesus. Às vezes a gente fica chateado, né? Ninguém vê, ninguém tem compaixão pelo perdido, ou ninguém ajuda a limpar, ou ninguém faz isso, ou ninguém... Sei lá, parece que as pessoas, elas são tão ocupadas, elas estão tão pensando em si mesmas, elas estão buscando tanto seus próprios interesses, que elas têm cada vez menos tempo para Deus, né? Você sabe disso, né? Nós sabemos disso. E de alguma forma, todos nós meio que reagimos a essa postura, ou essa atitude. Nos incomodamos um pouco. Mas a questão é que Jesus, ele nunca se importou. Quando ele falou para a multidão sobre o corpo e o sangue dele, muitos o deixaram, ele olhou para os discípulos e falou: vocês querem também? Podem ir. Eu quero que você entenda assim, que Jesus, ele ama o pecador, ele ama as pessoas, e ele veio para salvar, ele foi para a cruz para mostrar esse amor. Então assim, não tenha dúvida do amor que Cristo tem pelo pecador, não tenha a mínima dúvida do amor que Cristo tem por você. Mas quando se trata de receber a Cristo, servir a Cristo e responder o amor de Cristo, a gente não precisa ficar chateado com ninguém ou brigar com ninguém. Todo mundo tem a sua própria oportunidade. E olha, irmãos, receber Cristo, servi-lo e amá-lo é privilégio dos que são salvos pela fé. É privilégio. Enquanto eu e você, enquanto a igreja de Cristo não entender o privilégio que nós temos quando nós nos reunimos como igreja, gente, às vezes eu mesmo estou tão triste ou preocupado quando eu chego aqui, eu vejo o irmão, eu vejo outro irmão, um abraço, um sorriso, eu já me sinto outro, porque eu não me sinto só. É como se nós estivéssemos juntos num campo de batalha. E se você não entende o privilégio que é isso, é lamentável, porque quem perde é você, não é Jesus. É lamentável. É lamentável. A honra, o privilégio, a alegria de poder receber Jesus, servir Jesus e amar Jesus, infelizmente é de poucos. Então, como exortação final, irmãos, dessa mensagem, vai aqui um encorajamento de amor para o ano de 2020. Não perca as oportunidades de receber o Senhor. Quando você faz um bem para um irmão, quando você simplesmente se dispõe a estar aqui para cumprimentar ou encorajar a vida de um irmão, é ao Senhor que você está fazendo. É ao Senhor. Quando você simplesmente se dispõe, irmãos, a amá-lo e servi-lo de coração, fazendo qualquer coisa, simplesmente estando presente. Simplesmente, quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser encorajado na minha fé. Eu preciso ser encorajado na minha fé. Você está trazendo honra para o nome do Senhor. Você está servindo ao Senhor. Você está demonstrando amor. Você está respondendo ao amor de Deus. A exortação de Hebreus 10 é: não deixe de congregar, sabendo que o dia do Senhor voltar está tão próximo, mas pelo contrário, encorajem uns aos outros. E esse é o momento, irmãos. Eu oro que todos vocês encorajem uns aos outros a não desistir.
É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Na verdade, irmãos, nós estamos vivendo dias maus. Dias maus. Dias que realmente eu nunca imaginei que nós, como igreja, não nós, capela, o povo de Deus passaria momentos difíceis. O mundo está uma loucura, está indo de mal a pior. É uma atrocidade que está acontecendo lá fora, irmãos. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos passar por isso juntos. O Senhor está voltando. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos. Eu preciso de você. Muito, 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 muito. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu quero que... Esse é um culto de oração. Eu quero que você ore, clame a Deus, né? Que o Senhor, como nós cantamos, nos quebrante e nos encha de novo. Porque nós queremos servi-lo como uma flecha que acerta o alvo. Nós queremos ser um abrigo no deserto. Nós queremos fazer diferença, irmãos. Na verdade é isso. Nós queremos fazer diferença nesse mundo. Nós estamos passando, não é verdade? Nós estamos passando. E qual é o legado que nós queremos deixar para a próxima geração? É de alguém que, apesar das dificuldades, ama o Senhor. Apesar de todas as lutas, foi fiel ao Senhor até o fim. Não abriu mão da sua comunhão, do seu relacionamento com Jesus. Amém? É isso? Estamos juntos? Amém? Amém. Então vamos orar. Eu vou orar e eu peço que você se levante e ore também, por favor. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra e obrigado pelo privilégio que nós temos de te conhecer, Senhor. E mais, ó Deus, muito além de conhecer o Senhor, nós somos conhecidos pelo Senhor. Nós não somos mais um na multidão, Senhor. O Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu, o Senhor tem trabalhado em nós e prometeu que um dia nós seremos como o Senhor, perfeitos, Senhor. Deus, obrigado pelo teu Santo Espírito que nos ensina e nos capacita a cada dia, Senhor. Obrigado porque ainda que nós não vemos, Senhor, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Obrigado, Senhor, por todas as tuas promessas. Obrigado pela tua fidelidade, porque ainda quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Senhor, nós oramos por nós, pela nossa igreja, pedimos por nós pessoalmente um coração alinhado ao teu. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso caráter, ó Deus, e alinhe o nosso coração ao teu, Senhor. Todo esse padrão de grandeza, Senhor, que o Senhor nos quebre, Senhor, e nos faça de novo, se preciso for, como o oleiro faz com o barro, com o seu jarro de barro. Senhor, nós queremos, Senhor, ter um coração igual ao teu. Nós queremos ser capazes de olhar para as pessoas da forma que o Senhor olha. Nós queremos, Senhor, tratar as pessoas como o Senhor as trata. Nós queremos ser representantes celestiais na terra, Senhor, cheios de misericórdia, cheios de compaixão, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Queremos ser resolutos como Jesus, Senhor, determinados, ó Deus, a fazer a tua vontade, Senhor, a não ceder, ó Deus, diante das tentações, ó Deus, das pressões, Senhor, dos ataques do inimigo, Senhor. Ó Deus, vem nos fortalecer essa noite, fortalece a tua igreja, Senhor, nós clamamos ao Senhor. Senhor, vem e quebra-nos e faz de novo se for preciso, Senhor. Mas nos dá um coração igual ao teu, eu clamo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão,